Olá, me chamo Arthur Dídimo Gonçalves Vieira, sou aluno do 9º semestre do curso de Medicina da Universidade de Brasília e estarei apresentando o trabalho intitulado Aplicação do Exoma e Análise Cromossômica por Microarray na definição da etiologia da deficiência intelectual, que foi orientado pela doutora Juliana Forte Mazil. A deficiência intelectual é uma condição definida como limitação considerável na função intelectual e comportamento adaptativo que se apresenta antes dos 18 anos, podendo essa condição ser isolada ou associada a malformações ou a desordens neurológicas e psiquiátricas. Sua gravidade é extremamente variável e impõe desafios médicos, psicológicos e até financeiros para os indivíduos acometidos e suas famílias. Entende-se que a genética apresenta papel determinante na etiologia da maioria dos casos de deficiência intelectual. No entanto, a grande heterogeneidade genética e o conhecimento ainda limitado acerca das variantes responsáveis por essa condição implicam na ausência de diagnóstico definitivo para muitos. A realização de estudos para aprofundar a compreensão da etiologia genética da deficiência intelectual e um maior acesso aos serviços de saúde a testes genéticos como microarray e de exoma podem ser determinantes para garantir aos pacientes definição diagnóstica, estimativa de prognóstico e orientação familiar. Foram selecionados 7 pacientes acompanhados no ambulatório de genética do Hospital Universitário de Brasília, mediante acompanhamento de consultas e avaliação de prontuários. Os principais critérios de inclusão foram diagnóstico de deficiência intelectual leve a profunda, ausência de microcefalia e ausência de diagnóstico definido de síndrome genética. Os pacientes escolhidos foram submetidos à coleta de sangue e extração de DNA para a realização de testes genéticos de diagnóstico. Os pacientes selecionados apresentavam testes genéticos negativos que incluíam cariótipo, pesquisa de mutação do gene FMR1, responsável pela síndrome do cromossomo X frágil, pesquisa de microdeleções e ou microduplicações por técnica de MLPA e análise cromossômica por microarray, a depender da clínica apresentada por cada paciente. Realizamos, então, o sequenciamento de exoma. Os resultados foram analisados de forma individual e comparados em tabela. Após a realização do sequenciamento genético por exoma, foram identificadas alterações genéticas que podem estar relacionadas com a etiologia da deficiência intelectual apresentada pelos pacientes. Entre elas, podemos citar o gene CCNK como causa de transtorno do desenvolvimento intelectual associado a hipertelorismo e faces típicas, o gene PTEN como possível causa de síndrome tumor-amartoma, macrocefalia e transtorno do espectro autista, o gene RAD21 como possível causa da síndrome de Cornelia-de Lange, o gene WWP1 como possível causa de síndrome Cowden-like e o gene CEP290 como possível causa da síndrome de Bardet-Biedl ou síndrome de Huber. As demais variações genéticas identificadas na análise de exoma não são descritas na literatura como possíveis causas de deficiência intelectual. A investigação diagnóstica a partir de testes genéticos é de suma importância para a avaliação e acompanhamento de pacientes portadores dos mais diversos graus de deficiência intelectual. Grande parte desses pacientes apresenta condições de diagnóstico limitado a testes laboratoriais com análise de material genético ou ainda condições em que não é possível determinar a variação genética responsável pelo quadro clínico apresentado. A expansão e a maior acessibilidade das diversas modalidades de testes genéticos nos serviços de saúde pública e privada brasileiros e o investimento em estudos voltados para a elucidação e descoberta de causas genéticas da deficiência intelectual são pontos-chave para a garantia de ampliação dos conhecimentos sobre as bases genéticas da deficiência intelectual, com melhor abordagem dos pacientes e orientação das famílias. Muito obrigado pela atenção.